Oi, eu sou a Tina Oi, eu sou a Júlia. e esse é o We Art Fashion. A gente estava conversando sobre como 2025 foi um ano conturbado para moda e como foi um ano de muitas mudanças. Chamam até de Dança das cadeiras da moda, né? E eu acho que levantando essa pauta surge a dúvida, né? O que um diretor criativo faz em uma marca? Porque o nome, né, diretor criativo parece algo muito ligado à construção dos produtos, do design, o que é de Sim, fato. mas não é Mas só não é isso, só né? isso, é Sim. muito mais do que isso. Eu acho que principalmente hoje em dia, assim, é isso. O diretor criativo, ele tá ligado a esse lado muito comercial também, né? Ele é meio que o elo ali entre diferentes áreas. Então ele tá muito em contato com o marketing, com essa área mais comercial, porque na verdade o diretor criativo, ele não é só responsável pela construção das coleções, mas sim da narrativa da marca, da imagem da marca. Não à toa, um exemplo agora foi quando o Jonathan Anderson entrou na Dior e ele resolveu voltar a utilizar o logo antigo da Dior, com aquele D maiúsculo assim, né? Porque até então eles estavam usando aquele que é tudo em caps. Então é um exemplo assim de quanto o diretor criativo tem esse poder de escolher como ele vai comunicar a marca, como ele vai amarrar toda essa narrativa. Mas é isso, assim, eu acho que para além da curiosidade, né, que muitas pessoas têm da importância, da relevância do diretor criativo, acho que tem essa grande discussão, né, do que é mais importante, a marca ou o diretor criativo? Você, consumidor, está comprando por conta da marca ou por conta do diretor criativo? Porque acontece muito isso, né? Acontece um gosto, muitas vezes, pelo diretor criativo. Né? Eu acho que tinha muito isso com a Phoebe Philo, a Dior também. Então, é uma discussão legal e interessante. Eu assim. acho que existem os dois tipos de pessoas. As pessoas que gostam da Dior por ser a Dior e ter toda aquela história da marca, mas não que envolva o diretor criativo. E tem aquelas pessoas que buscam essas coisas específicas de diretores criativos específicos e até migram, né, de uma marca para outra de acordo com essa movimentação que os diretores fazem. Eu acho isso interessante. Mas voltando um pouco sobre o papel deles, eu acho que hoje em dia é mais complexo do que era antes, por toda a questão que a gente sempre fala, o consumidor ele tem vários pontos de contato com a marca, né? Existe toda aquela consistência na comunicação 360 e quem vai editar isso é 100% ele. E a gente não consegue ter a noção do tamanho dos times que tem dentro dessas maisons, né? São times gigantescos, assim, que ele lidera todas essas pessoas e é isso que você falou. Essa parte criativa cada vez mais anda com a parte comercial. Então ele sofre uma pressão pelo varejo digital, pelo varejo físico, pelo showroom que a gente comentou, né? Que mede o sucesso do que ele criou. E eu acho que hoje em dia, a gente vê essas movimentações dentro das marcas, de puxa pra cá, aí sai daqui. A gente acabou de ter a notícia da Versace, né? Sim. Que foi realmente Exato. um choque. Foi assim, Foi um flash. Foi flash a direção criativa dele. Mas eu acho que hoje quem você coloca à frente da direção criativa da sua marca dita quem você é também e quem você quer ser. Por isso que essa última Fashion Week foi assim, um grande show. Tinha muitas direções criativas novas e as pessoas estavam na dúvida do que essas marcas iam ser, como elas iriam se posicionar. E aí fica essa dúvida, sabe? Exato. E assim, tem marcas, né, essas maisons principais, assim, que elas já têm os códigos dela muito bem estabelecidos. Então ela tem um produto muito core, é isso, ela tem elementos ali muito próprios dela, que fazem ela, é isso, ser muito conhecida, estar nos holofotes, etc. Só que você precisa achar alguém que saiba utilizar muito bem esses códigos. Sim. E tá tudo bem se for uma pessoa disruptiva, né? Se você, enquanto marca, está disposta a chamar alguém que é mais disruptivo. Desde que é isso, você confie na pessoa, porque é isso, ela também vai trazer, digamos assim, os códigos dela, né? Eu acho que teve um pouco disso quando o Alessandro Michele foi da Gucci pra Valentino, que as pessoas falaram, ai, é só uma, tipo, Valentino transformada em Gucci. Só que não, é uma Valentino com Alessandro Michele, exato. Então, eu acho que tem disso, assim, se você para pra analisar profundamente o que ele tá fazendo na Valentino, você consegue ver que tá pegando vários códigos da marca, sabe? Várias coisas do archive da marca lá de trás. É isso, assim, as maisons, elas já têm a história delas, né? Elas já têm esse passado, elas têm vários
diretores criativos que passaram já por ela. Como vai ser contada essa história depende do diretor né? criativo, exato. Eu acho que também existe uma questão assim, você consegue, algumas marcas fazem uma transição mais sutil, então você consegue ver que houve a mudança da direção criativa, mas não é aquela coisa que visualmente te impacta tanto. Mas, por exemplo, o Alessandro Michele na Valentino foi uma coisa muito abrupta. Você claramente viu que foi muito chocante, sabe? Daí talvez as pessoas até assustem um pouco, sabe? Eles estavam acostumados com uma coisa e aí vem uma coisa completamente diferente. Sim. Eu acho que a Balenciaga agora também, eu achei que as pessoas estavam esperando alguma coisa muito incrível, mas achei que ela tá seguindo um padrão legal, assim, mesmo com a mudança de direção criativa. Mas eu acho que é isso, é como essa pessoa vai contar a mesma história que outras pessoas já contaram. E tem que ter esse equilíbrio, né? A herança, os códigos da marca, por exemplo, a Lady Dior. Todos os diretores criativos que passarem pela Dior vão ter que fazer uma Lady Dior, entendeu? Como que vai ser? Eu acho isso muito legal. O lado do faturamento, né, de precisa dar resultado, que é muito complexo hoje, porque é isso, é aquilo que a gente já conversou em outros momentos, que a gente falou aqui da entrevista do Glenn Martins pro Business of Fashion, que ele falou, hoje o que vale é a narrativa, né, você precisa construir uma narrativa muito consistente, interessante e tal, só que ao mesmo tempo você vive nesse universo de mídias sociais, de que tudo precisa ser muito rápido, então você mal tem tempo de construir essa narrativa, e eu acho que essa dança das cadeiras dos diretores criativos fala um pouco disso, sabe? Essa troca cada vez mais rápida fala um pouco disso. Já, isso aqui não deu faturamento e tal, então tchau, vamos mudar. Só que assim, será que deu tempo de construir essa narrativa? Eu tenho um pouco essa impressão, assim, do Sabato de Sarno Naguchi, no sentido de que eu vejo até muitas pessoas falando agora, que já faz um tempo que ele saiu, que a gente vai sentir falta do Sabato de Sarno Naguchi, porque a gente não apreciou tanto quanto a gente poderia. Porque assim, realmente fazia muito sentido o que ele tava fazendo na Gucci, na minha opinião. Assim, eu sou uma pessoa mais maximalista, então nem era, tipo, a minha Gucci preferida, mas eu não acho que foi ruim. Só que a impressão que eu tive, pelo menos, é que ele não emplacou nada no sentido de, assim, uma bolsa muito, sabe, conhecida, um sapato, entende? Não. Tipo, o Alessandro Michele, ele fez uma coisa ali muito disruptiva na Gucci, né? Mas que é isso, tiveram bolsas, sapatos, coisas que falavam sobre isso, sabe? Exato. E no final das contas, hoje em dia, é o que as marcas estão buscando, sabe? O faturamento da Gucci tava caindo cada vez mais. E aí a Kelly olha e fala, tá, vamos ter que fazer aqui uma nova aposta, vamos tentar o Demna, que é uma coisa que a gente nunca tentou e que vai ser mais diferente ainda. Então, é isso assim. É sobre isso. É sobre o faturamento no final. E é claro que pra esse lado criativo, eu acho triste, assim, né? Porque é triste, mas eu acho que é o que a gente falou até da Burberry. Isso não existe essa separação. O diretor criativo que tá dando resultado é a mesma coisa que você tá trabalhando numa coisa outra qualquer e você não tá dando resultado. Então essa troca, eu sinto que esse ano foram muitas emoções. Normalmente não é uma coisa tão movimentada assim. A gente tem marcas que tem diretores criativos há anos, tipo Saint Laurent, Louis Vuitton, que as mudanças criativas não são tão... Tem mais de 6 anos que eles estão lá. Mas eu acho que é sobre isso. As marcas, elas têm que saber esse momento e tem que ser muito rápido. Porque as pessoas também, tá bom, não tá bom, e agora? E aí? A gente precisa fazer alguma coisa, porque isso daqui a pouco vai ficar pior. E a Gucci passou por trancos e barrancos esse ano. Eu imagino lá dentro como deve ter sido. E eu acho que agora as pessoas apostaram de uma maneira diferente. A visão que a gente tá tendo talvez seja um pouco mais consistente dessa vez. Sim. Apesar de ser um diretor criativo que tem uma turbulência ali por trás. Inclusive, a hora que eu vi, eu falei assim, eles estão saindo de uma turbulência, colocando um diretor criativo turbulento. Exato. Mas me parece que então, no primeiro momento, eu achei arriscado. Falei, nossa, será? Mas assim, a grande verdade é que o Demna, ele fez coisas incríveis e geniais em toda a história dele na Balenciaga, então acho que tem todo o potencial dele levar isso pra Gucci. Assim, aquela apresentação aí, né, aquele branded content que eles fizeram na época da Fashion Week de Milão, me surpreendeu muito positivamente. Isso deles tirarem os personagens, enfim. Eu lembro até que eu falei assim pras minhas amigas, tipo, espero não me arrepender de estar falando tão bem, mas eu acho que por enquanto tá funcionando, tá fazendo sentido. E eu acho que era exatamente isso que talvez eles estavam sentindo falta, de alguma coisa que viesse de uma comunicação diferente, realmente fazendo algo do tipo há bastante tempo. E começou bem. Agora a gente viu o negócio da Versace, eu não senti que começou bem, entendeu? Sabia que eu não tenho essa impressão? Eu acho que eu vou discordar um pouco, porque na verdade assim, o que eu senti do desfile do Dario na Versace
Versace é que a crítica de moda gostou muito. Todo mundo achou, tipo, um incrível debut, mas que o consumidor final, eu não sei se gostou, sabe? Por não ver essa Versace maximalista que a gente Então, tinha com a mas eu Donatella, também não sei sabe? se é culpa dele ou da própria marca, porque agora a Versace também até foi comprada, né? Então a gente Eu acho que a decisão dele ter saído teve muito a ver com teve isso. muito a ver com Foi isso. da Prada, veio da Foi- Prada, veio da Prada, sabe? certeza. Tem que estar ligado a alguma coisa que já não estava caminhando bem. Eu confio muito na Miuccia pra fazer alguma coisa na Versace muito bem estruturada, então veremos o que vem por aí. Mas realmente, assim, na minha visão, quando eu assisti o desfile, eu não vi nada da Versace, assim, então foi uma coisa bem impactante, sabe? Mas que eu acho que, não sei, vamos ver como eles vão contar essa história a partir de agora. Mas uma coisa que eu sempre fico pensando, até que eu acabei de falar, Louis Vuitton, acho que esses diretores criativos da Louis Vuitton não são muito comentados, porque eles estão lá há bastante tempo. Pra mim, na minha visão, existem dois tipos de diretores criativos. Aqueles diretores criativos que são clássicos, que a gente sabe, então Sabato, Blasi. E eu acho que existem diretores criativos que são culturais. Então, o Pharrell na Louis Vuitton, por exemplo. Sim. Pra mim, um diretor criativo que ele tá ali pra contar, pra fazer toda a movimentação de estética da marca, mas ele tá ali pra outra coisa também. Ele é uma pessoa que não vem dessa carreira de design, de maison e tudo mais. Então, pra mim, existe essa diferença, sabe? Quando eu vejo alguém desse ramo, principalmente que não nasceu da moda, eu acho que as marcas, elas querem outra coisa quando colocam pessoas assim, Com sabe? certeza. E eu acho que pra Louis Vuitton foi um movimento muito certeiro, assim. Sim. Eu acho que todo mundo estranhou num primeiro momento do, nossa, por quê, como, quando isso aconteceu. Mas tá indo super bem, ele tá fazendo, ele tá trazendo muitas bolsas masculinas. Eu acho que ele tá conseguindo emplacar várias coisas, assim. Acho que pra comunicação da Louis Vuitton tá sendo muito importante. Mas tem muito isso. Eu vi que já faz um tempo, né, essa notícia, mas o filho do Will Smith tava com a Louboutin, que o A$AP Rocky tava com a Ray-Ban. Então tem esse movimento mesmo, assim, de trazer imagens. Eu acho que as marcas acreditam que vão agregar, né, pra essa narrativa delas também. Eu acho que ele colocando pessoas assim em cargos importantes como esse, eles trazem olhares que talvez não seja do público-alvo completo, assim, ideal e primário, entendeu? Sim. E eu acho isso muito legal, porque você consegue expandir a sua marca para outras pessoas. Isso é uma maneira bem legal. Talvez alguém que já fosse fã do Pharrell não pensava em comprar o Louis Vuitton. Sim. E com ele trouxe essa vontade. Então, por isso que eu acho que as pessoas ligam muito ao diretor criativo. Exato, sabe? e eu acho que esse movimento acontece também mesmo com os diretores criativos que não são essas pessoas de outras indústrias, porque muitas vezes o diretor criativo ele passa ali vários anos na marca, ele traz resultados muito positivos para a marca financeiramente, ele, sei lá, dobra a marca, mas chega um momento que, né, fica meio tipo, tá, a gente cresceu, a gente, sei lá, duplicou Phoebe Philo na Celine, o Hedi Slimane, enfim, eu acho que tiveram vários nesse sentido, assim, até a própria Maria Grazia na Dior, o faturamento da Dior cresceu, as pessoas esquecem muito desse fato, assim, de que o faturamento da Dior cresceu muito com a Maria Grazia. Sim. Porque agora, no final, todo mundo já tava cansado da Dior da Maria Grazia, essa é a verdade. Só que todo mundo meio que levou esse final, assim, como a verdade, sabe? Tipo, nossa, nada a ver lá na Dior, tipo, a Dior com ela é um saco, não. Só que, assim, trouxe muito resultado. Mas é isso, eu acho que chega um ponto que é meio, tá, eu acho que a gente precisa expandir o nosso público, sabe? A gente precisa trazer outras pessoas que nem olham pra Dior, é isso. E muitas vezes é com um novo diretor criativo que você vai fazer isso, que tá em outra marca, que tem outros fãs, outras pessoas que acompanham ele, que gostam do trabalho dele. Então, eu acho que essa mudança, assim, o próprio Olivier que saiu agora da Balmain, né? Tipo, não foi porque ele não era bom. Exato. Tava combinando com a marca, senão ele não estaria lá há tanto tempo. Exato, até porque a Chanel também. ele foi um pouco Tipo, um exemplo de pessoa que virou meio a cara da marca, né? Da Tipo, marca, é isso, você associa Olivier Balmain, Olivier. E eu já tava sentindo que isso ia acontecer, sabe? Porque eu acho que é isso, depois que você tá tanto tempo na marca, por mais que o seu trabalho seja muito legal, por mais que o seu trabalho, é isso, converse muito com o da marca, chega uma hora que pede por mudança, sabe? Saint Laurent. Será que vem aí? Até disseram que ele poderia ir pra Versace, mas eu acho nada a ver. Não acho que vai acontecer e eu espero que não, porque não seria a minha aposta. Mas eu vi algumas pessoas comentando. Mas enfim, não acho que vai acontecer. Mas é um pouco disso, assim, de tá funcionando muito Baccarella na Saint Laurent, mas talvez chegue um momento que rola uma mudança, porque precisa rolar uma mudança. Exato, eu acho que é sobre isso. E isso mostra o quão impactante é esse cargo numa marca. Então, pra você mudar
o rumo e quem está consumindo e o olhar estético, você tem que trocar uma pessoa que vai impactar no time inteiro, independente se ela tá dando resultado ou não. Isso eu acho muito interessante. E eu acho que, assim, existem algumas marcas que eu sinto que o diretor criativo ele é mais comercial. E algumas marcas eu acho que elas se alinharam mais esse ano a essa estratégia de unir esses dois lados, porque não tava dando certo. Então, a gente falou da Burberry, tá falando da Valentino, da Gucci. Então eu acho que essa cadeira, antes ela era muito mais sobre uma estética e hoje ela é sobre estratégia. Então por isso que é tão rápido essas mudanças tão abruptas. E uma coisa que eu fico pensando também é sobre... Penso tanto. Eu acho que é muito. Eu tava pensando que aqui no Brasil, quando a gente fala, né, das marcas de moda, as principais marcas de moda, os diretores criativos, em sua maior parte, eu diria que são os fundadores das São marcas os donos. ainda. E eu tava pensando, né, num paralelo da Off-White com o Virgil Abloh. Porque a Off-White nunca mais foi a mesma desde que ele faleceu e saiu da direção criativa. Porque eu acho que é isso. Muitas vezes, né, fazendo esse paralelo com as marcas aqui no Brasil, o fundador, ele vira a cara da marca e só ele sabe traduzir o que ele imaginou para aquela marca. E muitas vezes só ele tem uma genialidade que, né, Virgil Abloh tem uma genialidade que não é qualquer um que vai ter. Claro que assim, eu acho que também tem um pouco de, não sei, enfim, acho que o streetwear teve seu high ali em algum momento, que hoje eu não sei mais estar no high, mas pra mim o principal fator é esse. Ele sabia muito bem o que ele queria pra Off-White. É isso, sabia construir coisas incríveis ali pra marca. Não deu, assim, não houve uma continuidade depois dele, sabe? Só que eu acho que depende muito, assim, acho que tem pessoas que elas sabem, mesmo isso, não só falando de fundador e depois outro diretor criativo, mas tem pessoas que conseguem continuar, né, esses códigos, assim, conseguem continuar a genialidade. Mesmo Teve a uma Sarah... releitura, né? Exato, eu ia falar da Sarah Burton na Alexander McQueen, depois do Lee McQueen, que é isso, soube manter toda a essência, os códigos da marca, e manter a marca ali, é isso, em alta e conhecida, e nos holofotes. Então, claro que é isso, tudo pode acontecer, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Saint Laurent ficou depois do Dior na Dior, né? Sim. Claro que é isso. Deu a sorte de ser uma pessoa genial que tava ali pra substituir. E, se não me engano, inclusive, nada a ver isso que eu tô falando agora, mas me surpreende muito, porque o Saint Laurent, ele pegou esse cargo de diretor criativo na Dior quando ele tinha 21 anos. Você tem noção disso? Não, é bizarro. Tipo, alguém mais novo que a gente, surreal. sendo diretor criativo da Dior. Enfim, isso é só uma Mas eu acho que era, fact, então, assim. mas isso daí era outra vibe. Isso Era- hoje não aconteceria. Nunca né? aconteceria. Exato. Eu não consegui ir nessa exposição porque ela durou uma semana e eu não tava em Paris, eu tava viajando. Mas foi uma exposição sobre o Demna na Balenciaga que teve. Minhas amigas foram, falaram que foi incrível. E aí tinha lá um impresso, né, o e-mail que ele recebeu de recusa da Balenciaga pra ser estagiário. Eu fiz as contas, foram 8 anos antes dele virar diretor criativo. Eu achei 8 anos pouca coisa. É pouca Pra você ir de coisa. estagiário para o diretor criativo da Balenciaga. Então, mas aí a gente entra em talvez outro tópico que nós duas, fora do contexto daqui, a gente já conversamos que eu acho que entra um pouco numa coisa chamada sorte. A pessoa dessa com aquilo, entendeu? Sorte e talento, né? E talento, Obviamente. exato. Mas assim, talento até acho que outras pessoas podem até ter. Mas ele soube direcionar o caminho dele, entendeu? Então, sim, ele foi recrutado como estagiário da Balenciaga e 8 anos depois ele tava lá como diretor criativo, entendeu? Ele é uma pessoa diferenciada, não dá pra falar que não. Então, assim, eu acho que essas pessoas que têm essa visão, elas são pessoas com um olhar diferente, entendeu? E elas conseguem transcrever pra peças, pra comunicação de uma maneira que talvez a gente que trabalha com comunicação não conseguiria ter essa visão profunda de design, como ele vai se concretizar de outras maneiras, sabe? E é isso, assim, você precisa ter uma visão criativa que, como a gente falou, né, ela ultrapassa o criativo ali de criar uma peça de roupa e vai para esse criativo de narrativa, de história, de marketing. Porque muitas vezes o que a gente vê, claro que assim, eles têm equipes de marketing gigantescas nas maisons, eu sei disso, mas muitas das vezes parte do diretor criativo, do olha, eu quero contar essa história aqui, eu tô pensando em fazer isso aqui, desse jeito, às vezes é até
a tangibilização das coisas, parte do diretor criativo. Então, isso, você tem que ter uma visão, assim, e uma coisa que tem muita piada sobre isso, do quanto o Jonathan Anderson tá trabalhando, quantas coleções ele faz por ano. O John Galliano tinha isso também, de serem muitas coleções por ano. E eu me surpreendo porque como que consegue usar tanto da criatividade, sabe? Porque assim, eu acredito muito que quanto mais a gente exercita a nossa criatividade, mais criativo a gente fica. Se a gente ficar, sei lá, parado, assim, claro que assim, eu também acho que o ócio é importante pra criatividade. Eu me considero uma pessoa do ramo criativo e às vezes eu preciso muito do não fazer nada pra, sei lá, me sentir mais criativa. Mas é justamente esse meu ponto. Eles têm um momento de fazer nada, sabe? Tipo, um Jonathan Anderson da vida, porque, né? Eu já trouxe. Coleção com a Uniqlo, com a J.W. Anderson, que é a marca que ele também tá à frente, com a Dior, coleção masculina, coleção feminina. É assim, loucura. Então, eu já trouxe esse pensamento pra mim, e eu acho que ele é uma pessoa que ele tem que separar muito bem as coisas. Então você imagina só, dentro da Dior ele lidera mais de uma frente. Exato. É women's e menswear. Então assim, a hora que ele tá pensando uma coisa, ele tem que estar ali de uma maneira muito profunda. Só que ele partiu pra coleção dele da Uniqlo, ele tem que esquecer tudo que ele fez no dia, ele tem que esquecer todas as referências que ele viu, ele tem que esquecer os tecidos, ele tem que pensar em outra coisa. Uma coisa que eu já pensei sobre ele, que eu acho que facilita muito, é uma coisa não conversar muito com a outra. Então, o que ele faz na Dior, que é muito diferente da Uniqlo. Então, eu acho que isso pode facilitar um pouco, mas não sei até que ponto que isso facilita. E um ponto que a gente tava falando do Glenn, ele é uma pessoa que me intriga muito, assim, eu gosto muito dele como diretor criativo. Sim, então, também. vai fazer collab com a H&M, eu tô olhando o que ele tá fazendo, vai fazer sei lá o quê, entrevista com a Bob, eu quero ver o que ele tem pra falar. E o que eu acho engraçado é essa visão meio tipo de um lobo solitário, diretor criativo, sabe? É uma pessoa que ela tem uma equipe gigante, ela tem um trabalho com muita pressão e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu sinto que eles têm, se você fosse, sabe esse ócio que você disse? Eu acho que eles se transcrevem na solidão deles. Assim, eles são muito distantes da gente, apesar de estarem numa marca que você pode consumir. Entende o que eu tô falando? Eles são muito separados, entendeu? De atrelar eles à marca. Eu sinto que eles têm essa visão meio... É que no final das contas, assim, são pessoas. Exato, São são pessoas, mas assim, são pessoas como... Eu não sei se você viu aquele vídeo que um menino gravou do Jonathan Anderson na frente de uma estação de trem em Paris. Que tava tipo de fone. Tava de fone, fumando, sei lá, e falou, eu pedi uma foto, ele não quis e tal. E aí eu vi vários comentários falando, tipo, cara, o ponto é assim, fora do universo da moda, ninguém nem sabe quem é ele, porque os comentários eram tipo assim, como ninguém está falando com ele. Porque fora do universo da moda, ninguém sabe quem é ele. Muitos dos diretores criativos hoje, eles têm isso de assim, serem reservados, de não ficarem dando entrevista. É isso, às vezes, no final do desfile, mal aparecer ali. Então, é isso, nem querer o holofote pra eles. Assim. Eles aparecem, então as caras e saem rapidinho, normalmente. Exato. Desfiles, né? Eu acho isso interessante. Mas esse vídeo desse menino que viralizou, né? Na hora, a minha reação foi a mesma de todo mundo. Depois eu comecei a pensar exatamente o que eu tava falando agora. Eu pensei, gente, como assim esse homem não tem taluvuca em cima dele? Tipo, como se fosse, sei lá, a Katy Perry no meio do metrô ali. Mas não é. Ele é só uma pessoa normal, que pra gente tem muito significado. Exato. Mas pra outras pessoas, ele vai passar despercebido. Ele tá com uma roupa completamente normal, não é aquelas pessoas, celebridades que andam, que você passa e fala assim, não, essa pessoa é alguma coisa, entendeu? Ele tava ali só fumando cigarro dele e indo pegar a vida dele. Exato. Pra gente isso é incrível. Eu teria um colapso, tá? E se ele falasse não pra minha foto, eu ia chorar. Às vezes eu acho melhor nem pedir a foto. Eu também, eu nem peço. Entendeu? Porque se eu tiver uma negativa, eu ia falar assim, não. Enfim, eu acho que a gente falou muitos pontos aqui. Eu tô vendo que pelo nosso tempo a gente já tá chegando no final. Mas eu acho que esse é um assunto que acabou sendo muito uma conversa. Todos os nossos episódios são uma conversa, essa é a verdade. Eu já falei, inclusive, no Instagram, mas vou falar aqui também, que a gente não combina nada. A gente não tem um roteiro pro We Are to Fashion, a gente combina o tema, a gente combina como a gente vai introduzir, tipo, qual vai ser a primeira fala pra as pessoas entenderem o que a gente tá falando. Só. Então sempre é uma conversa, mas eu acho que hoje foi realmente, uma conversa. A gente foi entrando em vários tópicos, não sei se a gente falou exatamente do que a gente gostaria, mas eu acho que dá pra gente destrinchar em vários episódios esse assunto, dá pra gente falar dessa dança das cadeiras cada vez mais. Específico, né, as movimentações de uma marca para outra. Que Exato. Aconteceu e bastante. provavelmente esse ano vão ter aí mais movimentações. A gente tá gravando esse episódio aqui com uma certa antecedência, então pode ser que até sair esse episódio tenha já uma notícia, principalmente da Versace, que a gente tava falando. Então, veremos. Até o próximo episódio.